Padre, qual a origem da canonização dos santos na Igreja Católica? Tem fundamentação bíblica? Os nossos irmãos protestantes não gostam dos santos. Então, nos primeiros séculos, hoje a canonização de um santo é um processo um pouco mais complicado do que foi nos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, a Igreja nasceu num ambiente pagão. E pouco depois, e dentro do Império Romano, a zona da Palestina, da Terra Santa, era governada por Roma. E Roma tinha os seus deuses legais, oficiais. E os primeiros cristãos, em vários momentos, foram perseguidos e começaram a surgir os mártires, os primeiros cristãos que morreram por Jesus, pela sua fé. E o que era evidente para todos os outros cristãos era que aqueles irmãos que corajosamente, que heroicamente perseveraram fiéis a Jesus até a morte, que eram pessoas de Deus. O modo como eles morreram mostra que dentro do seu coração estava o amor de Deus. Ninguém morre como os mártires morreram se não tiver cheio do amor de Deus. Então, esses primeiros mártires eram, digamos, considerados santos pelo povo de Deus. O povo de Deus naturalmente reconhecia que estes homens são de Deus, são santos. Morreram dando a vida por Jesus. Depois das perseguições, começaram outro gênero de santos aparecendo mais. Os monges, São Bento, Santo Antão, os padres do deserto, pessoas que deixaram tudo para se dedicar exclusivamente a uma vida de oração, de penitência, dedicada totalmente a Deus. Então o povo de Deus, e que não morreram mártires, mas que Deus através deles fazia milagres. Tem tantos milagres, de Santo Antão, de São Bento, os primeiros monges. Então, e aí pouco a pouco a igreja foi intervindo cada vez mais, e hoje o que nós temos é uma mistura, Quando alguém morre, para que seja canonizado pela igreja, tem que ser reconhecida a sua fama de santidade. O povo de Deus tem que dizer, sim, essa pessoa, nós que conhecemos essa pessoa, vemos nela uma pessoa santa. Temos um exemplo, esses exemplos recentes dos santos que morreram há pouco tempo, grandes, São Padre Pio, São João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá. Então, a sua vida santa era conhecida de todo o mundo. E a igreja faz um processo longo, e durante esse processo, para a beatificação, é necessário um milagre por intercessão desse santo. E depois, para a canonização, mais outro milagre por intercessão desse santo. E esse processo fundamentalmente consiste em examinar as virtudes heróicas dessa pessoa, ver se essa pessoa era um verdadeiro cristão, sobretudo a fé, a esperança e a caridade. Se essa pessoa viveu heroicamente estas virtudes. Os protestantes têm sempre a ideia que nós fazemos um pouco idolatria dos santos. Os santos são
intercessores junto de Deus, porque estão cheios de Deus. A grandeza dos santos não é a sua humanidade no sentido sem a graça, é o que Deus fez nele. Voltando a Nossa Senhora, grandes coisas fez em mim o Omnipotente, diz ela no Magnificat. Então esse é o ponto, e se você quiser aí tem uma base bíblica para falar da importância do santo. Grandes coisas fez em mim o Onipotente. E nós poderíamos dizer, e grandes coisas continua a fazer nos santos e através dos santos o Omnipotente. E humanamente falando, é muito bonito, porque imagine que você precisa de uma licença da prefeitura de Fortaleza para construir uma garagem lá na sua casa. Você não conhece o prefeito, mas você andou na escola com a mãe do prefeito. Dona Neide, sou eu. E aí, tudo bem? Eu precisava da sua ajuda. Será que você pode dar uma palavrinha para o seu filho, dizendo que eu precisava da licença para fazer a garagem lá na minha casa? Com certeza. A dona Neide fala com o filho, caso resolvido. Se você pedir diretamente, filho, quem é você? A intercessão dos santos é um pouco isso. Os santos, a gente se sente próximo dos santos, porque eles foram homens e mulheres de carne e osso, que lutaram, que caíram, que se confessaram. O Papa João Paulo II se confessava todas as semanas. E que agora estão junto de Deus. São como nós, estão junto de Deus. Então, turma, aí em cima, vamos lá, né?